Salve rapaziada, sejam todos muito bem-vindos a mais uma live diária. Se você estiver me vendo bem e me ouvindo bem, me avisem aí através dos comentários, como de costume. E hoje então chegamos a mais um dia. Hoje é o nosso 26º dia, 26 dias diretos aqui no Instagram, fazendo lives e compartilhando conteúdo sobre desenvolvimento pessoal. E aí, pessoal, como vocês estão? Tudo bem? Estamos aqui então no dia 26 de setembro, exatamente 6 horas da manhã, para começarmos mais uma live. O que vamos falar na live de hoje? Hoje a gente vai estar dando continuação àquele tema que a gente iniciou ontem, que foi o tema que era sobre o livro Os 7 Hábitos das Pessoas Altamente Eficazes, de Stephen Covey, né? Então hoje a gente vai dar continuação. Na verdade, ontem a gente fez uma introdução sobre o tema, né? Eu expliquei, né? Dei uma introduzida ali sobre do que se trata o livro, sobre essa construção destes 7 hábitos. E hoje eu tinha planejado que iríamos fazer uma aula sobre os 3 primeiros hábitos. Porém, ao começar a desenvolver aqui o meu roteiro, eu percebi, ixi, não vai dar. Se eu fizer os 3, até daria, só que ia ficar muito resumido e não teria o mesmo valor. Então, como a gente não tem pressa aqui para terminar, então hoje eu preferi fazer um resumo somente do primeiro hábito, aprofundar bastante nele, eu acho que vai ser muito mais proveitoso, e amanhã a gente vai para o segundo hábito e assim por diante, né? Então só para dar uma recapitulada bem rápido, talvez alguém não tenha assistido ontem, ou talvez até para a gente reforçar um pouco o que a gente havia conversado ontem. O que são esses 7 hábitos que o Stephen Covey falava? Ele falava sobre hábitos que nos levam da dependência para a independência. Os 3 primeiros hábitos eles se tratam de hábitos que nos tiram da dependência para a independência. E os 3 últimos hábitos, né, os hábitos 4, 5 e 6, eles nos levam da independência para a interdependência. E o 7º e último hábito é uma manutenção desses 6 hábitos anteriores. O que significa essa dependência e essa independência e essa interdependência que o Covey falava? O momento que tu sai da dependência para a independência é quando tu trabalha em si mesmo, quando é que ele chamava de vitória particular, que é o momento que tu sai da dependência emocional, da dependência financeira, da dependência muito mais dos outros, aquela coisa que tu fica esperando, recebendo dos outros, e passa a escrever tua própria história, passa a tomar as rédeas das tuas atitudes, dos teus pensamentos, da tua mentalidade. É o momento em que, usando esses 3 hábitos, essas 3 habilidades que ele discorreu aqui no livro, a gente sai da dependência para a independência. E os 3 outros hábitos é o que ele chamava de vitória particular, que é o momento onde tu sai da independência para a interdependência, que é quando tu começa a ter relacionamentos mais harmônicos, que é tu em relação aos outros, né? Ele fala também uma coisa que é legal de saber, que nesses 3 primeiros hábitos é um momento onde tu vai focar naquilo que tu tem controle, porque quando tu está trabalhando você mesmo, quando você está trabalhando essa vitória particular, digamos assim, ali ele está tratando somente de coisas que dependem somente de nós, ou seja, as nossas atitudes, os nossos pensamentos. Por isso que ele fala de vitória particular, por isso que ele fala de sair da dependência para a independência. Já no segundo ponto, que é a vitória pública, aí ele já traz mais questões de influência. Não são coisas que tu controla, porém tu pode ter habilidades para influenciar, ou seja, é aquele momento em que tu começa a ter habilidades para lidar com os outros, para lidar com o meio, para lidar com o ambiente. Tá? Então esse é mais ou menos a estrutura que ele montou, tá? Então os 3 primeiros, depois o 4º, 5º e o 6º, e o 7º, que é um hábito de manutenção. Outra coisa que é muito importante a gente frisar aqui, que eu acho que é o centro do livro, o centro desse ensinamento que o Covey fala, que é
esses 7 hábitos, eles são focados na construção de um caráter e não na construção de uma personalidade, como a gente vê muito ser difundido por aí, né? Então ele quer quebrar esse paradigma principalmente no próprio desenvolvimento pessoal. A gente vê muito, né? É muito um discurso de fora para dentro, ou seja, você precisa ter mais foco, você precisa ter mais disciplina, ou então isso em termos de atitude, ou então muitas vezes voltado para o ambiente, você precisa escolher as pessoas que você vai andar, você é a média das 5 pessoas que você... E o Covey falava que essa parte não funciona efetivamente porque ela trata-se de fora para dentro. O que o Covey está trazendo aqui é o contrário, não é uma formação da personalidade, é uma formação do nosso caráter, ou seja, é de dentro para fora. São hábitos que a gente trabalha internamente para depois externamente colocar em prática isso que a gente trabalhou anteriormente, que é dentro dos nossos pensamentos, dentro da nossa forma de pensar, dentro da nossa autoimagem. E para isso ele fala que dentro desse livro você vai ver princípios, ou seja, são leis universais, é aquilo que qualquer pessoa olha e diz assim, poxa, isso aqui verdadeiramente faz sentido, isso aqui não é uma regrinha tola dos 5 passos, disso e aquilo, são coisas totalmente aplicáveis, tá? Então, dito isso, feita essa introdução para a gente ligar um pouco do que a gente falou ontem, vamos ao primeiro hábito que o Covey fala nesse livro. O primeiro hábito ele chama de seja proativo. Esse é o hábito número 1 dos 7 hábitos. O Covey fala sobre seja proativo. E o que ele estava falando sobre ser proativo? Vocês vão ver que isso tem muita ligação com lives anteriores do que a gente falou. Quando ele fala de ser proativo, ele está falando o seguinte: você é o responsável pela sua realidade. E aí, dito de outro modo, porque nesse momento, quando uma pessoa, muito se vê por aí, principalmente quando se fala de lei de atração, muito entra nessa coisa do você é o responsável pela sua realidade, ou seja, você cria a sua realidade. Ora, é importante nesse momento a gente olhar para um seguinte ponto, que se não for percebido, se não for olhado, isso pode se tornar uma grande confusão. O que é esse ponto do você é o responsável pela sua realidade? Ou seja, isso seria contraditório com muitas coisas que a gente falou anteriormente aqui, que é aquela coisa, tem muitas coisas na vida que você não tem controle. As suas circunstâncias muitas vezes não estão sob seu controle, ou seja, eu não tenho controle se vai chover, eu não tenho controle sobre o que o outro faz em relação à vida dele, eu não tenho controle sobre o que já passou, sobre o que aconteceu, sobre os meus erros passados. Então, dito dessa forma, não daria para a gente olhar e dizer assim, você é responsável pela sua realidade nesse sentido, porque a realidade externa muitas vezes não está sob o nosso controle. O que o Covey fala sobre esse seja proativo, significa você é o responsável pela sua realidade, ele está querendo dizer o quê? Você é responsável pelo que você faz com aquilo que te acontece. Ou seja, ainda que possam existir situações externas que você não controla, você sempre tem o poder de escolher o que você vai fazer com isso. É aquela velha história que eu estou sempre repetindo aqui, que é a liberdade última que o Viktor Frankl falava quando ele estava lá no campo de concentração e depois criou a logoterapia. Você é o responsável pela sua história no sentido de existe uma liberdade mental e essa ninguém pode mexer, apenas se você der a liberdade para que outras pessoas assumam esse controle. Então é nesse sentido, tá? Só para a gente não confundir, então é nesse sentido que o Covey fala o que é o ser proativo, é aquela pessoa que tem a iniciativa. Teve uma live em que eu falava sobre os 3 personagens, que eu falava aqui sobre, em alguns momentos da vida nós vamos ser o roteirista, ou seja, nós vamos planejar, escrever nossa história. Em outros momentos nós vamos ser o personagem, ou seja, o ator principal, que é aquele que atua com base nesse roteiro que foi escrito, e em alguns momentos nós vamos ser o crítico, o julgador, aquele que olha para o passado, olha para o que acabou de acontecer e faz as correções para o roteirista escrever uma nova história. Nesse momento aqui do Seja Proativo é um momento em que você é muito mais um roteirista, é um momento que você está escrevendo a sua história, é um momento em que você escolhe a forma que você vai agir. E aí depois vocês vão ver que os outros hábitos depois aí já é mais pro lado do personagem.
ele sai um pouco dessa parte do roteirista. Mas aqui no momento do Seja Proativo, é onde você escolhe a sua realidade, onde você constrói, você é responsável por ela, você vai ver que você é um pouco mais o roteirista, né? Você vai estar escrevendo como você vai agir diante do mundo, né? E para isso, outra coisa que o Covey trouxe nesse momento também, que é um daqueles 4 dons que a gente falava em umas outras lives, que é a autoconsciência, né? Para que você seja proativo, é muito importante que você tenha essa autoconsciência, que é o quê? É a consciência de si mesmo. É olhar para si e se perguntar como eu devo agir nessa determinada circunstância. E dessa forma, ao ir ganhando essa consciência de si mesmo, você vai assumindo essa parte de que é ser responsável pela sua realidade, tá? Então, se a gente fosse resumir o que é ser proativo na prática, se fosse usar uma única frase para dizer o que significa ser proativo. Ser proativo é a nossa habilidade de dar resposta aos estímulos externos. Se eu fosse fazer um único resumo sobre o que esse hábito quer dizer, ele quer dizer isso, que a gente precisa trabalhar a nossa habilidade de dar resposta aos estímulos externos. Ou seja, existe um monte de coisa acontecendo aqui fora, das quais eu não tenho controle, e então ser proativo, ser o responsável, ser a pessoa que escolhe essa liberdade, que tem esse poder de escolha e não é mais somente um estímulo e reação, tudo isso está dentro da minha habilidade de dar resposta aos estímulos externos, tá? Então, outra coisa que o Covey trouxe que é muito importante dentro desse tema, ele fala o seguinte: existem 3 valores centrais na nossa vida. Presta atenção que isso aqui é muito importante, que isso aqui é muito profundo. Se a gente olhar, pode parecer simples, mas quando a gente olha e diz assim, poxa vida, quantas vezes eu não passo um tempão da minha vida sem olhar para isso de fato, né? Então, o que ele fala? São 3 valores centrais que a gente tem na nossa vida. E o que seriam esses 3 valores centrais? Eles estão muito relacionados ao tempo, tá? Esses 3 valores centrais que o Covey fala são o seguinte: o primeiro deles é a nossa experiência, ou seja, experiência é aquilo que está acontecendo a nós, né? Então, ou seja, tudo isso o tempo todo aqui, nesse exato instante, a gente está vivendo uma experiência, né? Então, tudo isso que está acontecendo externamente o tempo inteiro ou internamente é uma experiência que estamos vivendo. Esse é um dos 3 valores centrais que ele fala. O segundo valor central que ele fala é o valor da criação, ou seja, é aquilo que a gente traz ao mundo. Então, no momento temos a experiência, né? Aquilo que está acontecendo. Num segundo momento temos a criação, que é aquilo que a gente traz ao mundo. E o terceiro valor central que o Covey fala é a atitude, ou seja, é a resposta que nós damos em relação àquilo que nos acontece, às circunstâncias da vida. E dentro desses 3 valores centrais, isso está totalmente interligado àquilo que ele definiu sobre ser proativo, que é a nossa habilidade de dar resposta aos estímulos externos. Ora, o que são os estímulos externos? Muitas vezes são as nossas experiências, aquilo que está acontecendo, né? O que é essa resposta a esse estímulo, né? É a nossa atitude, é o que nós vamos fazer em relação àquilo que está acontecendo externamente, né? A resposta que nós damos sobre aquilo que está acontecendo. E terceiro é a criação. Aqui é aquele momento em realmente aquilo que eu trago ao mundo, né? Que aí já não é mais só uma resposta, é aquilo que começa a se tornar mais sólido, é aquilo que começa a fazer parte do meu ser. Porque de tanto que eu estou focado naquilo ali, de tanto que aquilo ali se transformou numa conduta, aquilo ali vai sendo parte de uma criação. Aí é o momento em que eu já não ajo mais de uma forma irracional. É o momento em que eu já estou olhando com objetivos, que eu sei onde eu quero chegar, que eu estou focado naquilo que é mais importante, né? Isso a gente vai ver muito presente dentro dos próximos hábitos. Mas agora o foco é realmente essa questão da proatividade, da iniciativa, de escolher o que a gente faz com aquilo que nos acontece, tá? Então, para isso, o Covey trouxe uma estrutura que eu acho que dá para a gente colocar muito em prática no nosso dia a dia, né? Eu acho que isso vale a pena escrever no papel para que a gente olhe isso diariamente, para que a gente possa realmente transformar essa aula não só em algo teórico, em algo filosófico, mas que a gente possa praticar no nosso dia a dia. Então, ele fala o seguinte: como que a gente vai colocar esses 3 valores centrais? Realmente, tá bom, já entendi o que são esses 3 valores centrais, já entendi o que são esses conceitos, mas e agora?
como que eu faço para praticá-los no meu dia a dia? Então o Covey ele traz 3 perguntas que, se a gente olhar para elas e tiver uma resposta muito efetiva, trazer aquela resposta que está dentro da gente e nós vivermos essas respostas, com certeza a nossa vida melhora consideravelmente. Com certeza a gente passa a dar passos em relação a isso que o Covey chamava de sairmos da dependência para nos direcionarmos para a independência, que é aquela vitória particular, tá? Eu já vou falar para vocês que são essas 3 perguntas, só deixa eu tomar um pouquinho de água aqui e a gente já continua. Então, o que são essas 3 perguntas que o Covey fala? Ele pede primeiro para a gente olhar para alguns setores da nossa vida, para algumas áreas, né? Aquelas áreas que são principais na nossa vida, que todos têm e que todos estão sempre dando atenção. Normalmente os nossos desejos, os anseios, aquilo que a gente deseja na vida, ou os nossos dramas, eles estão dentro dessas áreas, que são elas: a família, a área familiar, a área de saúde, a nossa saúde, as nossas finanças e a nossa profissão. Então ele pede para a gente olhar antes de formular essas 3 perguntas, o Covey pede para que a gente para que a gente olhe para essas nossas 4 áreas, tá? Então, família, saúde, finanças e profissão. Então, ao olharmos para essas 4 áreas, a gente coloca essas perguntas para cada uma delas, tá? Com base no que a gente viu até aqui. E quais são essas perguntas? A primeira dela é baseada na experiência. Lembra que eu falei os 3 valores centrais? A experiência, a criação e a atitude. Essa primeira pergunta é baseada na experiência. E aí a pergunta que você deve se fazer é a seguinte: o que está de fato acontecendo comigo? Tá? O que está acontecendo comigo? Ou seja, qual é o problema que talvez eu esteja enfrentando no momento? Qual é o meu desafio? Tá? Então a gente olhar para isso e aplicar essa pergunta. Nesse primeiro momento eu só quero entender isso. O que está acontecendo comigo? Qual é o meu desafio? Qual é o que é o problema, né? Se eu posso chamar assim o problema. Quando a gente fala de problema, a gente traz por trás disso que a gente pressupõe que existe uma solução, né? Até porque se um problema não pode ser solucionado, ele deixa de ser um problema, ele não é mais um problema. Então, existe um problema, é porque existe uma solução. Todo problema, lembra na matemática, quando a gente estava na escola, existia um problema para a gente resolver, existia uma fórmula matemática que resolveria o problema. Então, nesse momento, a gente olha para isso e se pergunta: o que está acontecendo, tá bom? Isso é com base na experiência. Qual é a segunda pergunta que o Covey nos traz para a gente poder refletir e poder agir diante disso? Olhando para esse problema, olhando para isso que está acontecendo comigo, o que vai acontecer no futuro, tá? Com base nisso que está acontecendo agora na minha vida, em uma dessas áreas ou em todas, você pode usar esse exercício para fazer em todas as áreas. Você se pergunta: o que vai acontecer no futuro? Ou seja, qual a tendência? Então vamos pegar um exemplo prático aqui. Vamos supor que na área da minha saúde física, o que está acontecendo? O que está acontecendo é que eu não estou me cuidando direito, eu não estou me alimentando muito bem, né? Talvez eu estou deixando de fazer exercício, eu estou negligenciando isso e isso é um problema. Perfeito. Olhando para isso, aí eu venho com a segunda pergunta: o que vai acontecer no futuro? Qual é a tendência? Aí talvez nesse momento liga um alerta, né? Ixi, se eu continuar assim sem cuidar da minha saúde, me alimentando mal, a tendência é que eu não vou muito longe não. A tendência é que ali na frente eu possa começar a ter alguns problemas nos meus exames médicos. Ou vou começar a não ter mais agilidade para fazer as coisas, não estou cuidando, não estou me exercitando. Então, vai começar, os meus músculos vão começar a dar uma atrofiada e vai dar ruim. Então, nesse momento lembra, né, pessoal, lá no começo, autoconsciência, consciência de si mesmo. Esse é o momento em que eu estou olhando para a coisa como ela é. Agora, se a gente não faz essas perguntas, das duas uma, ou a gente está fugindo, está o tempo todo imerso em distrações para não poder olhar para isso, ou
a gente não está tirando um tempo, ou a gente está realmente mergulhado em coisas que são urgentes ali, mas a gente não está parando para tirar um tempo para a gente. É fundamental que a gente busca aqui, eu considero que essa primeira hora do dia é o momento onde a gente pode olhar para isso e fazer essas reflexões, né? Até é justamente para isso que o desenvolvimento humano serve, né? Para que a gente tenha essa autoconsciência, né? Então aproveitem esse momento do dia, inclusive, para poder olhar para isso e fazer essas perguntas, né? Então, primeira pergunta, então, o que está acontecendo comigo? Então, depois a segunda pergunta é, o que vai acontecer no futuro? Ou seja, qual a tendência, né? Então, dei o exemplo aqui da área de saúde, né? A gente pode estender isso para as demais áreas, então, sei lá, para as minhas finanças, o que está acontecendo comigo? Olha, olho para as minhas finanças e digo, eu estou gastando mais do que eu ganho. Tá, primeiro, então, essa é a minha experiência. Depois, na segunda pergunta, o que vai acontecer comigo? Ou seja, qual é a tendência? Olha, se eu continuar gastando mais do que eu ganho, a tendência é que eu vou falir financeiramente. A tendência é que eu não vou conseguir dar conta de bancar as minhas necessidades. Então, essa segunda pergunta é importante a gente olhar porque ela vai trazer as consequências se aquela primeira pergunta ali continuar não sendo resolvida. Ou seja, a primeira pergunta, o que está acontecendo comigo, qual é o problema? Se o que está acontecendo comigo não é resolvido, se esse problema não é resolvido, a segunda pergunta, que é o que vai acontecer no futuro, que é qual é a tendência, ela tende a ser algo negativo, ela tende a ser algo ruim. Por isso que lá no começo da live, eu estava falando, se você que de repente chegou depois, dá uma olhada depois no início dela, você vai ver. Por isso que ele fala que você é o responsável pela sua realidade. No momento em que eu começo a olhar para a minha vida, que eu jogo consciência, que eu jogo luz acerca desses assuntos, eu começo a ser o responsável da minha vida, porque eu começo a ter o poder dessa escolha. Então essa era a segunda pergunta ali do Covey. E a terceira, e aí a mais importante de todas, a terceira e mais importante de todas, que aí é o momento em que a gente vai praticar tudo isso aqui que a gente viu até agora, que é a seguinte pergunta: qual será a minha resposta? O que eu vou fazer? Entende? Quem já está me acompanhando aqui há mais tempo vai sacar tudo agora. Poxa, é por isso que eu falo desde a primeira live que mais importante do que as nossas ações é a nossa forma de pensar, é a nossa forma de perceber, são os nossos paradigmas. Lembra na live passada? São as lentes que eu estou usando para ver o mundo. Ora, por quê? Porque se eu não olho para isso antes, se eu não tenho consciência, se antes de sair por aí dizendo o que eu vou fazer, eu não faço essas primeiras perguntas que eu acabei de fazer anteriormente, eu saio agindo de qualquer maneira, minhas ações vão ser desordenadas, elas vão ser desestruturadas no mundo, elas não vão ter eficiência. Agora, se antes eu faço essas duas outras perguntas, que é essa autoconsciência, que é o entender que eu tenho um poder de escolha, isso tudo já é uma mudança de pensamento. Isso tudo já é uma mudança de percepção, o modo como eu me vejo, os meus condicionamentos mentais. Ali eu jogo luz em relação a isso. E aí sim, porque eu sei o que está acontecendo comigo, porque eu olho para essa realidade concreta, por mais difícil que ela possa parecer, e assumo, tá bom, cara, essa é a minha circunstância. Esse é o meu momento, é isso que eu estou fazendo, eu estou negligenciando a minha saúde, eu estou negligenciando as minhas finanças, eu não estou cuidando do meu relacionamento, tá bom, cara, essa é a minha realidade, eu estou olhando para isso, eu estou sendo um filho da mãe em relação a isso, tá? Estou olhando para essa realidade concreta, tá bom, é isso que está acontecendo, beleza. Olhando para isso, qual é a tendência, o que tende a acontecer no futuro? Aí eu acendo um alerta, opa, esse não é o futuro que eu quero, essa não é a vida que eu quero, isso aqui não está legal, isso aqui vai dar ruim. E aí, por fim, sim, agora consciente disso, aí é o momento em que eu faço essa terceira pergunta que fecha com chave de ouro, que é: qual será a minha resposta? O que eu vou fazer diante disso? Tá bom, pessoal? Isso acho que resume muito bem o que é ser proativo. É poder estar no poder das nossas escolhas, o que a gente vai fazer com aquilo que está acontecendo. Tá? Se vocês pegarem as lives lá no começo, tem uma live que eu falo sobre como assumir o controle de tudo, né? Parece meio que um tema daquela autoajuda mais barata, né? Mas se você vai ver lá, tem algo de muito profundo naquilo ali, que é como controlar
tudo, como controlar até mesmo aquilo que eu não tenho controle, que é o momento em que eu aceito, né, de forma genuína, né, de forma pacífica, aquilo que eu não posso fazer nada. Então, nesse momento, o ser proativo envolve muito isso também, né? É o que eu controlo de fato. As minhas atitudes eu posso controlar, os meus pensamentos eu posso controlar. Então é nisso que eu vou ser proativo, é nisso que eu vou ter iniciativa. Eu vou escolher o tempo inteiro, decidir o que eu vou fazer com isso. Eu deixo de ser reativo. Você já deve ter escutado aquela palavra, né? Ah, essa pessoa aqui é muito reativa, ela está o tempo todo reagindo. A gente fala, é um fio desencapado, né? As coisas acontecem, ela sai reagindo, ela dá resposta automática. O proativo, gente, é o contrário disso. É aquele momento em que aquela pessoa que ela já não precisa mais contar até 10, porque ela já contou até 10 tantas vezes que agora ela já se apropriou disso. Ela já faz isso de um modo natural, ela sabe dar resposta aos estímulos que a vida traz. Então esse é o ser proativo, é trocar algumas linguagens do tipo assim, não há nada que eu possa fazer para vamos procurar alternativas, né? Esse primeiro não há nada que dá para fazer é o reativo, o que vai procurar alternativas é o proativo. O reativo ele diz o seguinte, eu sou assim e pronto. O proativo ele diz, não, eu posso tomar uma atitude diferente. Então isso é a proatividade, isso é o ser proativo do qual o Covey fala. É o momento em que a gente sai desse círculo de preocupações e vai para um círculo de influência, e essa é a forma que a gente consegue caminhar da dependência para a independência. Tá bom, pessoal? Então, por isso que eu entendo agora porque que eu falei que não daria para trabalhar 3 hábitos numa única live, porque senão ela realmente iria ficar muito extensa. A gente já está se dirigindo aqui para meia hora. A proposta é que todos os dias a gente fique mais ou menos nesses 30 minutos para não se estender, para não ficar maçante. Mas eu acredito muito que foram 26 minutos, 27 minutos valiosíssimos, que se vocês pegarem, olharem para isso, realmente levarem a sério, colocarem no papel e escreverem isso para que vocês possam praticar na vida de vocês, vocês já começam a fazer esse tipo de mudança de qualquer dependência que vocês possam estar vivendo hoje e começar a transformar isso para um nível da independência, tá bom? Esse foi o hábito número 1 dos 7 hábitos das pessoas altamente eficazes. Seja proativo. Amanhã a gente volta aqui profundo com o hábito número 2. O hábito número 2 eu já adianto para vocês. Ele diz o seguinte: comece com o objetivo em mente. E o que vem por aí, hein? Comece com o objetivo em mente. É um baita de um hábito, eu acredito que ele também faz muita diferença, principalmente nessa parte do roteirista, que é escrever a nossa vida. Mas isso é tema de amanhã e hoje a gente fica por aqui com esse hábito. Seja proativo. Desejo que vocês tenham gostado. Se gostou, compartilha com mais pessoas, leva esse conteúdo para que outras pessoas possam ter acesso a ele. E amanhã estaremos aqui novamente às 6 da manhã para o hábito número 2. Obrigado pela presença de todos aí, Júlio Rodrigues, Débora Paiva, Júlio de Castro, Salete, Seu Jorge, Janaína, Wilson Medeiros, todos que estiveram presentes hoje aqui na live. A turma está aumentando. Muito obrigado pela presença, pessoal. Um ótimo começo de terça-feira para vocês. Fiquem com Deus e até a próxima. Tchau, tchau.